Foi. Aê! Que da hora, meu. Nossa, foi Foi. difícil, hein, a gente conectar. Gente, não sei porque aconteceu isso. A gente treinou super. A gente treinou antes ainda, a gente se preparou. Meia hora antes a gente fez o teste, deu certo. O único problema de você começar uma live, a única coisa que muda é o seguinte, Ju, que quando você começa uma live, todos os seus amigos recebem mais comunicado do que os Eu já meus. vi várias pessoas que eu conheço aqui entrando. É, Várias, então, várias, várias. é isso que vai Mas tudo bem, acontecer. eu vou explicar o que que é, gente. Vou Tá. explicar. Felipe, meu amigo. Vera, Samuel. O Felipe, meu amigo. Ângela, Felipe, meu... Cris. Agora tem um monte de gente. Vai chegar uma galera. O Felipe, meu amigo que tá aí, pediu para fazer uma live com um perfil que ele tem que chama Além do CNPJ, para dar dicas sobre processos e relacionamento com clientes e tudo mais. E aí é isso. Então eu tô aqui. Aí não funcionou a live pelo perfil dele lá, que tem um montão de gente. Daí a gente tentou aqui pelo meu, E e é foi. isso. E Legal. foi. Aí eu já É. mudei perfil para comercial, eu já tenho Instagram de novo. Aí o Leonardo, que é tipo o socorrista do grupo. Oi, Emanuel, meu amor. Oi, Agora vai entrar Vago. um monte de amigo seu, Ju, você vai ver. Aí pronto. Milhões de Legal. Então, pessoas que eu adoro. pelo menos deu certo. Ju, no final, o que vai acontecer? Né? Quando a gente desconectar a nossa live, vai aparecer duas opções. A opção de você excluir a live, e aí tudo que a gente conversou vai por água abaixo. Quem assistiu, assistiu. Quem não assistiu, não assiste mais. E tem a segunda opção de você salvar essa live por 24 horas. Aí, se você não quiser deixar essa live 24 horas no seu perfil, salva ela, eu entro, faço o download e depois você pode excluir. Só para eu conseguir levar lá esse conteúdo lá para além do CNPJ também depois. Tá bom. Beleza? Então, quando a gente encerrar a live, como você que começou, vai aparecer. Você quer excluir ou salvar? Você salva, eu já faço o download. Logo em seguida. Tá bom. Beleza? Gente, não sei se a galera do Além do CNPJ está aqui, porque quando é um convidado, no caso eu estou sendo um convidado seu agora, pouca gente da minha página vai receber a notificação que a gente entrou em live. Mas tudo bem, acontece, é o que a gente precisou fazer para conseguir conversar, né, Ju? Senão não estava indo, não. Senão não ia dar Tá certo, bom. não. Tá bom. Mas o Leonardo tá aí. O Leonardo acho que está aí, eu acho que ele entrou. Tá bom. Porque ele merece, afinal de Ele contas, foi ele que merece, ele me deu. merece assistir essa live. Gente, queria conversar com a Ju, que é uma pessoa que eu admiro muito. Ô, Ju, quanto tempo a gente se conhece? Uns 4, 5 anos? Será? Acho que faz uns 6 anos. Nossa, 6 anos já. Então a gente se conhece há 6 anos, a gente se conheceu no LEAD. Foi bem legal, assim, a gente estava numa palestra, a Ju fez uma pergunta, meu, foi a pergunta mais inteligente da palestra. Não, A questão menos, menos, não foi menos. assim. Aí eu olhei pro Paulinho, que eu fiz uma live com o Paulinho dias atrás. Aí eu olhei pro Paulinho e falei, Paulinho, essa mulher é inteligente, hein, meu? A gente podia conhecer ela. Aí acabou a palestra, a gente foi correndo atrás da Ju, oi, tudo bem? E a gente se conectou e viramos amigos desde então. Isso que é legal, a importância do networking, a gente conhecer as pessoas e tudo mais. A Gil Camei falou assim, quem não admira a Ju? É até legal que a gente começou essa live pelo perfil da Ju, porque a galera que está participando da live vai poder suportar tudo que eu disser sobre ela, porque realmente é uma pessoa, modéstia à parte dela, que ela gosta de muitas flores, mas ela é uma pessoa muito sábia, muito, muito inteligente, que agrega muito a todo mundo que a conhece. Ju, queria que você falasse um pouquinho, então, para as pessoas que estão aqui do Além do CNPJ, um pouquinho de você, da sua trajetória, o que você faz, o que você estudou, quais são as suas especialidades, o seu dia a dia. Fala um pouquinho da Ju, assim, um todo. Tá bom. Bom, eu estudei comunicação social na Unesp. Na verdade, tudo que eu estudo é porque eu me interesso pelo assunto. Eu nunca penso muito nessa história de fazer currículo, de não fazer currículo.
de construir qualquer outra coisa que não seja aquilo que me interessa. Então, eu fiz comunicação social na Unesp, depois, em seguida, eu fiz uma MBA em marketing pela SPM, aí depois eu fiz gestão de projetos pela GV, Vai depois eu escutando, vai estudei, escutando. Tá vendo? depois eu estudei Sociologia das Emoções do Trabalho na USP, eu estudei a construção da sociedade através do cinema, também na USP, eu fiz um MBA em pesquisa de mercado, mídia e opinião na SPM, um MBA em educação na USP, um MBA que eu estou fazendo agora em economia comportamental na SPM. Eu fiz um curso de especialização na Universidade de Kellogg, nos Estados Unidos, em gestão de projetos. Eu fiz uma especialização, um MBA vai na Universidade Politécnica de Jyväskylä, na Finlândia. E aí estudei outras coisas menores, assim, algumas certificações, alguns processos que interessavam, assim, no momento em que eu estava estudando, tipo storytelling, comunicação transmídia, e outras coisas, assim, diversas. Só para vocês É verem isso. como o que eu estou falando, só para você ver que ela fez uma especialização na Finlândia, você já vê o nível da pessoa que ela conhece aqui. Exagerado. Não, Mas é isso. Moni, não sou não. Eu Não, sempre estou querendo estudar. não, mas isso que é legal, Ju. Brincadeiras à parte e puxar saquismo à parte também, mas é isso. É muito legal conversar com uma pessoa que tem uma bagagem dessa, entendeu? E eu sempre falo, eu sempre converso, a gente é muito amigo, eu, a minha esposa, né, a Raíssa, contigo, a gente sempre conversa, eu, você, o Felipão, e a gente sempre compartilha isso, que é muito prazeroso pra gente ter uma amiga como você, como o Felipe, porque pra gente, que muitas vezes sucumbe à ansiedade das coisas darem certo logo e tudo mais, é legal ter um porto seguro de uma pessoa que sempre tem a palavra certa para te falar na hora certa, e pra gente faz muito sentido. Putz, quero te agradecer aí pela amizade e primeiro também, além de tudo, pela live que a gente está fazendo, porque é muito legal ter uma pessoa dessa na linha do CNPJ. Putz, para mim é um prazer. E para todo mundo que está aqui assistindo a gente também, porque assim, um dos públicos que a gente tem, ô Ju, é empreendedor iniciante, acho que a maioria. Então a gente tem, 10% de empreendedores grandes, que os grandes que eu falo faturam, mais de R$ 1 milhão por mês. Isso eu considero grande para o público do Além do CNPJ. Só que dos outros 90%, essa experiência, eu acho que, assim, olhando de fora da tua vivência, do teu dia a dia, eu considero que eu acho que a tua especialidade, além de tudo que você faz, mas se fosse para colocar você num pódio, colocando você como primeiro colocado de todas as suas ações, é gestão de pessoas. O que você acha que você, dentre tudo, é melhor na gestão com as pessoas? Eu acho que se a gente. Eu não acho que eu sou boa em nada, mas na verdade, eu acho que se você olhar para pessoas, esse é o tema que mais me interessa. Então, eu me interesso por pessoas da minha equipe, as minhas pessoas, eu me interesso pelas pessoas dos clientes que a gente atende. Eu sempre digo assim que a gente atende pessoas e não CNPJs muitas vezes. Total. Então, por exemplo, eu fui para Israel, eu adoro viajar. Então, se vocês quiserem, a gente faz uma live de viagem. Eu fui para Israel e aí eu fui colocar lá minhas orações no Muro das Lamentações e eu coloquei as metas dos meus clientes num papelzinho, Caramba! as minhas metas e as metas da minha família, assim.
Então, eu sempre atendo pessoas, eu tenho muito carinho pelas pessoas e muito respeito pelas pessoas que a gente atende. E aí, o que eu percebo, assim, é que gestão de pessoas a gente faz a todo momento. Então, os clientes da DIP são pessoas que eu faço gestão, a minha equipe são pessoas que eu faço gestão, e assim, os meus amigos são pessoas que eu tento fazer gestão, então eu mando oi de vez em quando, eu não consigo encontrar todo mundo. Uma vez apareceu no Facebook um negócio que era assim, os 20 primeiros que responderem tomaremos um café. Falei, nossa, adorei esse negócio, vou fazer agora. E aí, assim, umas 70 pessoas responderam falando, duvido que você fazer o café. E eu nunca É, fiz, então faz uma coisa aí. Então eu nunca consigo e não funciona, sabe? tá devendo esse café da Então, galera. é isso, assim. Agora, na empresa, eu tento fazer gestão de pessoas com muito cuidado, de todos os sentidos. Muito cuidado do ponto de vista jurídico, muito cuidado do ponto de vista humano, muito cuidado do ponto de vista de desenvolvimento das pessoas, intelectual, emocional e tudo mais. Ju, antes de a gente Então, falar de desenvolvimento de pessoas, fala um pouquinho da tua empresa. O que que vocês fazem, como vocês atuam e tudo mais. Aí a gente já entra nessa parte de pessoas. tá. A DIP trabalha com projetos, diversos tipos de projetos. Então, se a gente resolve problemas, é isso que a gente faz na realidade. Então, os clientes têm um problema, a gente vai lá e tenta resolver o problema. Nesses projetos, a gente trabalha com gestão de clientes, gestão de pessoas e a parte de mapeamento, rentabilidade. Obrigada, Thiago. Mapeamento, rentabilidade. É que eu adoro também trabalhar com eles, são pessoas muito legais. Mapeamento, rentabilidade, desenvolvimento de análise dos processos para que a gente consiga aumentar a performance deles. Então, a gente trabalha com performance de pessoas, melhoria de satisfação de clientes, mas a gente tem metodologias muito diferentes das metodologias que são utilizadas por aí. E a gente trabalha com aumento de performance de resultados empresariais e tal, é isso. Conta um case só para a gente conseguir situar a DIP no dia a dia, assim. Mesmo que você não possa Vou citar contar. a pessoa em Não, vou específico. contar A o empresa. case que está público aí na internet, que não tem problema. A gente fez um projeto para o SUS, e não para o SUS de São Paulo, para o SUS de um outro estado. E aí, dentro desse projeto que a gente fez, o indicador da encomenda, que era uma instituição que contratou a gente, era uma PPP, e aí, dentro do indicador que a gente tinha, eles gostariam que a gente tivesse indicadores de excelência máxima dentro do processo do SUS. E aí o que a gente fez foi trabalhar primeiro os processos, então a gente estruturou os processos, reduziu custos, otimizou investimentos e tudo mais, e depois a gente trabalhou as pessoas, então a gente fez treinamento, a gente fez muita coisa dentro desse projeto do SUS, e aí por 4 anos mais ou menos, a gente calculou um indicador que a gente chama de ROI social, que é a cada real ou dólar, depende do volume de investimento investido, você consegue saber quanto você gera de resultado social. Então, alguns exemplos, assim, a gente tinha a menor taxa de retorno do SUS, das pessoas voltarem para o hospital. A Caramba, que gente legal. tinha, nunca teve corredor, assim, as pessoas no corredor. A gente tinha resultados muito interessantes do ponto de vista de saúde dos pacientes. A gente reduziu em minutos o tempo de triagem dos pacientes, o que reduzia a fila e a gente salvava A vidas. satisfação dos usuários era medida também? Era alta. Olha só, teve um dia, engraçado, né, esse negócio do SUS aí. Teve um dia que eu fui, enfim, fui conversar com as pessoas e eu ia para lá uma vez por mês. Eu sou bem presente nos projetos porque eu gosto dos projetos. E aí eu fui e estava conversando com os pacientes assim na espera e perguntei para um cara assim, do ponto de vista de atendimento, esse atendimento é melhor, pior ou igual os atendimentos que você está acostumado? Sim. E aí ele me falou assim, é melhor. Daí eu falei assim, você costuma ser atendido no SUS? Ele falou, não, não, eu tinha plano de saúde, eu cancelei, porque a partir de Caramba, que agora eu comecei legal. a ser atendido aqui. E aí eu comecei a ver, assim, uns carros mais caros. E aí um dia eu falei assim, nossa, mas as pessoas estão fazendo aqui, sabe? Para ser atendidos aqui, eles não deveriam estar aqui. E aí o médico que estava conversando comigo, assim, caminhando, porque do lado desse lugar do hospital tinha uma feirinha de produtos locais, e eu sou a louca da feirinha.
Eu amo produtos locais, pequenos produtores e feirinhas, eu amo. A gente E não aí pode viajar junto, senão você e a Raíssa viram num loop infinito de feliz. eu amo feirinha. E aí eu ia na feirinha todo dia conversar com os produtores, comprar um negocinho diferente para comer e tal. E aí eu. Agora entrou Solange, agora a coisa ficou séria, porque Solange é a minha ídola da inovação. Tá aí, ó. Caramba, que Solange legal. vai escrever livros sobre inovação, enfim. E aí eu ia na feirinha e tal, e ele falou pra mim, Juliana, pelo amor de Deus, as pessoas têm o direito todas de estar no SUS. Depois eu pensei, nossa, não tinha pensado nisso, sabe? É bem Paga diferente. impostos todos, né? A gente começou esse projeto, para cada R$ 1 investido, a gente tinha 0,70 de resultado social. E aí, quando a gente fechou o projeto, para cada R$ 1 investido, a gente tinha 1,68 de resultado social. Então, para cada real investido, normalmente a gente tem Retornando bastante social. resultado no processo. Caramba. E sabe o que é louco? Porque assim, a DIP, ela, querendo ou não, ela é contratada para fazer o que muita empresa negligencia, né? Que você não concorda? Você Não concorda ou não? necessariamente. Assim, às vezes as empresas não têm mão de obra suficiente para fazer, ou Mão não de obra tem uma especializada percepção para de gerenciar fora. isso. Ou não tem uma percepção de fora, porque muitas vezes é importante que tenha uma percepção de um olhar de fora. Que para a gente que está olhando de fora é muito mais simples de olhar para os processos. A gente não está envolvido emocionalmente Já na falo. história. Então, às E, vezes eu e falava, vocês tiveram algum aumento de verba ou é a mesma verba do SUS que vocês a tinham? mesma verba do SUS, nenhum real a mais. Vocês tiveram possibilidade ou autonomia de trocar equipe, demitir Não, gente, não contratar? pode. Não, não, não. A gente Era tinha. A processo gente real, puramente processo. processo real. E aí a gente calculou até o impacto que isso tinha em todos os outros hospitais, porque a gente estava trabalhando com as equipes que eram pessoas que trabalhavam em cooperativas de todos os hospitais da cidade. Então a gente também impactou em tudo isso. Eu cheguei aí visitar alguns hospitais assim da cidade para entrar na UTI. Eu entrei em muita UTI, porque não entram pessoas comuns como eu. Assim, entrei em muita UTI para conhecer e para acompanhar. Entrevistei várias pessoas da área da saúde e tudo mais. Então, o que que eu vi nesse projeto, né, trazendo para cá? Que quando a gente mexe nos processos, pode ser uma empresa super pequena, quando a gente mexe nos processos, a gente consegue ter ganhos. Muitas vezes a gente não tem ideia, como a gente está dentro do processo, a gente não sabe quantas possibilidades a gente tem de olhar para ele. Às vezes a gente chega numa empresa e fala assim, por que você não mexe aqui? A pessoa fala, porque não funciona. Eu já mexi várias vezes e não dá certo. Não E aí a funciona. gente fala, mas e se você tentar mexer um pouco diferente? E aí a pessoa fala, não vai funcionar, não vai dar certo. Ou como é que a gente consegue otimizar investimentos? Assim, várias vezes a pessoa tem um software e a gente fala, o que você acha de fazer isso? A pessoa fala, não tenho recursos. Então vamos ligar para o seu fornecedor do software para entender o que o software faz. Já vai Nada fazer. além disso. E aí a gente liga para o fornecedor do software e o software faz tudo aquilo que a gente precisa, é só aprender a usar. É aquela história do cartão de crédito, né? A gente tem tanta coisa coberta no cartão e a gente não E ninguém sabe. usa. Ninguém usa. É, Legal. Eu tô num momento aqui na empresa. Na verdade, você sabe que a gente tem algumas frentes de trabalho. Uma das empresas que a gente tem aqui, que a gente está tocando fortemente há um ano e meio, ela é um processo muito mais complexo do que uma das empresas que você já conhece, que é a empresa que trabalha com lousa e tudo mais. Então, quando a gente trabalha com obra, existe uma infinidade de coisas a serem gerenciadas, além de pequenas frentes de trabalho que uma das empresas já estava acostumada. E a gente está quebrando cabeça com o processo aqui. Quebrando cabeça. Como fazer, por quê? Porque, por conta disso, Ju, a gente tem recusado clientes. Ju? tô aqui, pode falar, tô te ouvindo. A gente tem recusado clientes. Às vezes aparecem clientes que com projetos grandes querendo nos contratar em outros estados e eu não tenho capacidade operacional de entregar. O que para mim, como você sabe, com o meu perfil comercial é um absurdo. Eu fico desesperado de recusar cliente, mas infelizmente em algum momento eu preciso fazer isso enquanto eu não tenho capacidade de escalar a minha operação para isso. Eu vejo
desses empresários, desses empreendedores que seguem a lei do CNPJ, grande parte deles sofrem igual ou até mais, porque eles próprios estão envolvidos operacionalmente a ponto de não conseguir sair dessa loucura de treinar pessoas direito, contratar pessoas direito, aí na loucura acabam aceitando pessoas que não são tão boas, mas porque não tem tempo de fazer a rotatividade dela, de demitir, contratar. Para uma coisa mais prática, Justo, falando de pessoas e processos, uma coisa mais rápida, assim, que não demande tanto estudo, existe algum processo, alguma metodologia que um empreendedor consiga fazer um scanner rápido da empresa? Você tem alguma dica para essa galera? O que você poderia falar para essa pessoa? Porque tem gente que está desesperada. Fala, eu preciso de um sócio, eu preciso de gente, o que eu faço? É isso que eu ia falar, né? Essa história de preciso de um sócio é muito engraçado. Todo mundo quer ter sócio. Porque quer ter sócio para suprir uma necessidade que encontra, ao invés de tentar melhorar o seu processo e contratar pessoas certas. Então, às vezes, a gente contrata as pessoas por esperança e não por competência. A gente vê uma pessoa e projeta na pessoa o que a gente acha que a pessoa pode fazer. Meu Salvador! Né? Então a gente vê a pessoa e fala assim, nossa, pessoa ótima. Essa pessoa vai resolver tudo que eu preciso, ela é muito boa. E aí, depois de um tempo, a gente começa a se decepcionar com a pessoa. Mas a pessoa nunca disse pra gente que ela fazia aquilo. E a gente também contrata muito por feeling, sem ser profissional de contratar pessoas. Existem pessoas especialistas em olhar para a contratação de outras pessoas. E aí a gente fala, mas eu não tenho dinheiro para pagar um profissional, um headhunter. Mas não precisa, você tem testes baratos na internet que você consegue fazer, identificar o perfil, mas eu vou dar uma dica para isso. Faça o seu teste. Tem um teste que eu gosto muito, que eu até me certifiquei neles, que eu gosto muito, que é o MBTI. Eu gosto muito dele. Como que apesar é? De MBTI. MBTI. Apesar de um monte de crítica que existe, e enfim, como tem crítica para tudo, mas ele é um teste que eu gosto porque ele não estigmatiza as pessoas. Então, você olha lá, é um teste que analisa os perfis e preferências. E aí, o importante é você procurar pessoas que são complementares a você e não idênticas a você. Mas cruzar características que vocês consigam ser complementares. A gente faz isso na DIP para todas as contratações nossas. Então, as nossas contratações, elas funcionam assim. A Solange está falando aqui que tem um Myers-Briggs. Miles é a mãe da menina. É porque esse teste ele foi desenvolvido pelo Jung e complementado pelo Jung? Pelo mãe e filha. E aí a Solange está aqui falando que esse teste é da Miles. E é verdade. Ele é super bom e a gente usa muito porque a gente faz assim, nosso processo seletivo na DIP ele é assim. Primeiro, a gente o área de RH faz as entrevistas normais lá e seleciona as pessoas pelo teste prático, né? Então faz lá, dependendo da tarefa, um teste prático da tarefa, daí faz o MBTI. Isso para todo mundo, inclusive todo mundo. Pessoal que vai para obra. Qualquer pessoa. Faz o teste físico assim, faz o teste prático e depois faz o MBTI. E aí a gente olha o perfil do gestor versus o perfil da pessoa que vai começar. Beleza. Aí as equipes que vão trabalhar com essa pessoa fazem uma entrevista. Então a gente coloca as pessoas das equipes para entrevistar. A gente faz lá um grupo, sei lá, às vezes 10 pessoas, às vezes 5 pessoas. E as pessoas conversam com a pessoa. E aí nessa, que as pessoas estão conversando com a pessoa, a gente vai identificando as características. Então, esses dias aconteceu um negócio. A Solange está botando aqui várias informações. A Solange, põe o nome do seu livro, por favor. Põe o nome do seu livro. E aí, o que a gente faz? PDCA, Thiago, depois eu falo um pouquinho de PDCA, porque ele é um pouquinho, eu acho, antigo para olhar para projetos. Ele não olha para processos, ele não olha muita coisa de inovação, muita coisa de diferencial e tal. Eu não uso muito. Uso de uma outra maneira, mas não o PDCA como ele é, assim, acho ele um pouquinho antigo. Só fazendo um adendo. 1 hora de live Caju,
A gente vai conseguir pegar a pontinha do iceberg, assim, é só a Eu falo pontinha. disso, né, gente? Não, mas não é por isso. Eu falei que a Ju é profunda, gente. A Ju, ela é sábia. Ó, a nossa live poderia ser gestão de pessoas, a gente faz um módulo. Já poderia fazer um módulo. Mas não tem como. Vamos tentar absorver. Então, todo mundo que tiver dúvida, manda as dúvidas aí, qual é o melhor processo e tudo mais, porque até a gente já consegue ir pautando a nossa live dessa forma. Boa, Ju, Põe aí. continua. A Solange colocou o nome do livro dela aí, que é super bom. Eu já li e tal, é muito bom. A Solange, o livro Desconstruindo o dela é Mindset Desconstruindo Mindsets e Construindo e Inovação. Construindo Inovação, isso. É Boa. muito, muito bom mesmo. Bom, vamos lá. Aí, o que a gente faz? A gente faz isso para garantir que a equipe também está envolvida, porque em um determinado momento da nossa vida profissional, quando a gente está trabalhando em equipe, as equipes têm mania de reclamar das dificuldades do outro. Então, quando a gente coloca a equipe para ajudar a identificar, a equipe não reclama mais, porque a gente fala, bom, todo mundo aqui está alinhado, beleza. E aí eu Eles se vejo muitas comprometem. se comprometem em ajudar. E a gente tem uma coisa muito forte, beijo, Jo. E a gente tem uma coisa muito forte, que é essa coisa das pessoas se ajudarem lá na DIP. Então, as pessoas têm inglês, e aí aconteceram umas coisas bem interessantes, assim. Todo mundo lá faz inglês, né? E aí, a gente, antes da pandemia, as pessoas faziam inglês com o professor, que ia lá dar aula, depois um aplicativo, que elas faziam o dia que elas quisessem. E aí, quando a gente começou a pandemia, eu falei, como é que eu vou olhar para minha equipe, assim? Como é que eu vou olhar a equipe todo dia? Vamos estudar inglês juntos. E aí, a gente começou a estudar inglês juntos. Que E eu legal. comecei a ver que eles evoluíram muito mais rápido. Então, a gente estuda das 11h45 ao meio-dia e 15. E aí eu falei, gente, acabou então o curso, a gente vai criar um compromisso de estudar juntos. E aí agora a gente estuda um dia inglês e um dia português. E no dia de português, Que legal, a gente português. tem muitos links. Então, por exemplo, a tarefa de hoje tinha que mesclar uma série da Netflix que chama Abstrato, que é de um cara que é designer de tênis, com a Semana de Arte Moderna e com crase, com o que a gente estudou sobre crases e construir um verso. A próxima tarefa que a gente tem, que eu estou com ela escrita aqui, a gente vai falar sobre redundância e pleonasmo, assistir o filme Sérgio no Netflix e estudar sobre o Salvador Dalí e construir um verso. No verso tem que ter redundância e pleonasmo nesse caso, e no outro verso tinha que ter crase. Ô, Jorge, Isso eu também sou tudo fã da Ju. Olha isso aqui, eu tô aqui, ó. Isso tudo porque eu quero que eles acelerem as percepções deles e que eles acelerem links na cabeça. Aprendi com E você Solange. você vai trazendo também conhecimentos que você quer que eles absorvam do próprio Netflix Exatamente. de relações, Para conexões. ampliar a cultura, ampliar a percepção de cultura, porque aí a gente fica com uma visão mais crítica e todo mundo participa, todo mundo. Desde gerente, coordenadores e tal, todo mundo Ô, participa. Ju, quem toca essa grade? Você? Eu. E aí o dia que eu não posso, porque às vezes eu não posso, vou dar uma palestra, um treinamento, alguma coisa nesse horário, minha equipe toca. Então, assim, os gerentes tocam aquilo que eles são melhores. Então, tem uma pessoa lá que morou fora do Brasil, quando tem aula de inglês eu não posso, ela que dá. E agora entrou meu marido, gente. Agora eu fiquei muito Felipão. tímida. É, e aí, é a primeira vez que eu faço uma live na minha vida, gente. Espero que Sério? esteja bom. Meu Felipão é o cara negócio é mais. fazer muito mais palestra, muito mais aula, essas coisas. Agora, live é a primeira vez. É mais dinâmico, é um bate-papo no final das contas, né? Leonardo, que já é meu amigo, tá me perguntando quantos colaboradores diretos a DIP tem. Depende, Leonardo, porque a gente trabalha muito por projetos. A gente tem vários projetos em parceria. Então, nesse momento, a gente tem mais ou menos umas 220 pessoas por aí. Às vezes a gente chega a ter 50, às vezes a Pouquinho, gente tem Leonardo. 220. Depende. A DIP tem projeto em vários estados do Brasil, na Argentina. Obrigada, Solange. É um super elogio você me falar isso. Eu sou sua fã. E aí, a gente tem vários tipos de clientes, assim, a gente tem clientes que são empresas de educação, de saneamento, de energia elétrica, empresas que são governo, bastante governo. E aí, bom, voltando lá para os processos, né, que vocês me perguntaram. Tem uma dica, eu olho os processos como se eles fossem um BPM, que chama Business Process Model. Então, eu mapeio todos os processos
E aí, a partir dos processos que a gente mapeou, a gente... A Camila entrou. A Camila é minha super amiga mirim. Camila, acho que tem 9 anos. Sério Minha mesmo? super amiga. Minha amiga! É, ela, Caramba! Nalinha, são minhas amigas que elas me ensinam sobre slimes. A gente entra lá, eu Que no legal, Instagram. cara. É, gente, porque é um outro mundo, o mundo Ô, dos Camila, slimes. vamos fazer uma live de slime. Pronto, eu fecho contigo. Não, gente, elas são demais. Elas são minhas amigas dos slimes. Que E legal. aí, bom, sério, todo dia eu falo, o que é isso, gente? Restore, uns nomes que eu não conheço, elas me ensinam tudo. Tudo, tudo. É, então, Efeitos da quarentena, a Ju fazendo slime na casa dela. eu vi elas nascendo, né? E aí, Que assim, legal. eu entro no Instagram, eu tava fazendo minha aula de yoga, elas foram lá, tia Ju, entra no meu Instagram, entrei. E agora eu adoro olhar o Instagram delas, eu aprendo um monte, elas são uma graça. Que legal, show de bola. Enfim, e aí, assim, o que que eu faço? Eu entro no. Eu faço um BPM, então eu mapeio os processos e aí eu vou cruzando esses processos para ver onde estão os gargalos. E aí eu olho sob o ponto de vista de pontos críticos de sucesso no processo. Então, se o negócio da sua empresa, vamos supor, o negócio da DIP é fazer projetos de gestão de pessoas, processos, clientes, em que eu preciso de gente preparada, de gente paciente, de gente acolhedora, empática. Todos os processos que quebram essa característica são processos, para mim, que são críticos. Então, eu coloco indicadores nesses pontos de processo. E aí, através de um dashboard, eu vou mapeando esses indicadores e acompanhando. E aí eu vejo, putz, estou com um problema aqui, esse problema vai reverter no futuro. Então, a gente consegue sanar os problemas antes deles acontecerem no futuro. É como se a gente fizesse uma análise no passado do futuro que vai acontecer, sabe? Uma Quando a gente projeção. trabalha desse jeito aí. Mas Quando a essa gente análise trabalha que você faz, esse mapeamento, como que você faz? Você entrevista as partes envolvidas, desenha isso, ou você entrevista primeiro o CEO da empresa, que te passa como não, funciona? Como que funciona não. essa entrada no Eu não processo? entrevisto pessoas para mapear processos, porque eu não acredito que o que as pessoas falam seja o que acontece. Eu acredito que o que as pessoas falam tem uma característica pesada de crítica delas, tem uma característica pesada de expectativas delas. Então, a gente mapeia processos acompanhando a realidade da vida. A gente vai na rua com uma prancheta e uma caneta e um lápis e a gente desenha os processos. E aí a gente vai entrevistando as pessoas, a gente cronometra tempo entre uma ação e outra, tudo é vida real na Você vai DIP. mensurando, você deixa o negócio acontecer e mensura. Eu vou escrevendo, então eu coloco assim, falou com o cliente, enviou, nananã. E aí como que esse processo continua? Ah, ele continua dessa maneira. Aí a gente vai na outra parte, mapeia a outra parte. Daí quando eu acabo tudo, a gente gera um A3 ou um A0, dependendo do tamanho do processo gigante. E aí a gente imprime, senta com esse grupo e fala, agora vamos validar. É assim que acontece na realidade? É. Então assina todo mundo aqui no cantinho que está validado. E aí a gente Todos começa a assinam. olhar os críticos. Todo Ô, mundo Ju, assina. E aí a gente começa. eu lembrei um caso que a minha empresa estava meio desorganizada processualmente. Você lembra desse dia? Minha empresa estava numa zona, processo, cara, os clientes me ligando. Eu muito tempo participei da operação da minha empresa. Então, muitos bons clientes que a gente atende hoje, que hoje eu pouco converso, mas eles têm meu contato direto. E alguns clientes começaram a me acionar. Falou, Felipe, o que está acontecendo com a tua empresa, cara? E aí começou a ser um ponto de... Você vê que às vezes não adianta só fazer, você tem que monitorar para que as coisas continuem do jeito que você estipulou que sejam, né? E eu estava desesperado, como eu ia colocar tudo no eixo, vários projetos novos acontecendo e eu precisando voltar para os antigos para arrumar a casa. Aí eu falei, Ju, faz um cliente oculto comigo, entra no meu site, compra um produto meu, escolhe aí, pode fazer compra, é tudo de graça, pode comprar, mas me faz um relatório depois. A Ju me mandou um relatório, meu Deus do céu, cara. Ela mapeou a empresa inteira, ela parecia que ela estava aqui, ela comprou um produto meu e parecia que estava aqui. E foi legal porque deu tudo de errado, né, Ju, com você, se lembra? Deu Lembro. Aí tudo eu de fui errado. mapeando uma lista de processos, Deu tudo Deu de certo errado. Acho porque que eu comprei o produto e o produto era bom, tá lá até hoje. o produto, graças a Deus, o produto é bom, mas deu tudo errado. Mas agendamento. Então, uma coisa que é legal falar também é que, assim,
processo de empresa não está 100% sempre certinho funcionando. É normal, ainda mais quando você cresce. Eu tinha uma pretensão na minha cabeça, Ju, no passado, que era o seguinte: em determinado momento e tamanho de empresa, eu conseguia gerenciar tudo. Estava tudo sob o meu controle, sob a minha visão, sob o meu olhar, então eu conseguia fazer com que as coisas saíssem do jeito que eu esperasse. Ou se não saísse, eu conseguia atuar diretamente. Conforme a empresa foi crescendo e eu comecei a não ter mais esse controle, começou a me dar um desespero, porque eu comecei a receber reclamações, receber clientes insatisfeitos. Isso para mim era um problema muito grande, era uma morte quase, sabe? Eu não lidava bem com isso. E depois eu comecei a descobrir que o que você tem que fazer com, infelizmente, os clientes que se sentem insatisfeitos no processo é você acolher. Então a gente hoje tem um processo de qualidade, um setor de qualidade que recebe essas reclamações e atende da melhor maneira. E no final as nossas satisfações são sempre gigantescas. Mas no começo não tem como, conforme você vai crescendo, vai saindo do controle algumas coisas. Você tem que ir amparando. Esse sistema que você falou é BPM? Na verdade, é uma metodologia de É uma trabalho metodologia. com processos. Tem softwares que fazem isso automaticamente. O Mas empresário é só pequeno para consegue aplicar? consegue, muito mais fácil, né? Pode fazer um processo. É legal, assim, fazer os processos e conectar um processo ao outro, onde ele se conecta, para ver se tem algum processo solto. E se vocês quiserem, eu também estou à disposição. Podemos mostrar algumas coisas depois, não tem problema. A Aline está perguntando se essas dicas servem para o terceiro setor. Ó, Aline, eu não falei aqui, mas uma das nossas grandes especialidades lá na DIP é trabalhar com projetos em áreas de baixa renda e alta vulnerabilidade. E a gente, às vezes as pessoas falam assim, nossa, que projeto animal, que legal que vocês fizeram, que criativo, não sei o quê. E aí algumas pessoas falam assim, nossa, no final do dia você deve dormir super bem, né? Assim, faz o bem para as pessoas. E aí eu falo, olha, eu trato os projetos sociais como se eles fossem empresas. Então eu calculo todos os indicadores eles têm que ter indicador social, indicador estratégico, indicador do negócio, indicador global. Então a gente cruza com ODS, que são alguns indicadores mundiais. A gente cruza com indicadores da United Nations diversos. Então, eu amo número. Eu não sobreviveria sem matemática e sem indicadores, sem número, porque eu acho que daí a coisa fica meio fajuta, sabe? Fica Então, super, superficial. É. tudo serve para o terceiro setor. E, aliás, eu acho que é um setor tão importante, e agora mais ainda, que quanto mais a gente mostrar a eficiência dele, mais a gente vai ter resultados para conseguir compartilhar, sabe? Eu acho que o terceiro setor compartilha poucos resultados estratégicos mesmo. E aí sofre muitas vezes falta de orçamentos, descontinuidade de orçamento e essas coisas. Então, acho que isso é bem interessante. As pessoas gostam, todo mundo quer investir no terceiro setor, mas as pessoas querem projetos que deem orgulho. E aí o que Exato. acontece é que elas acabam sempre investindo nos projetos maiores, que eu nem sou tão a favor, sabe? Acho que a gente tem que investir em coisas menores. Uma vez eu patrocinei até um circo de pulgas, você acredita? Com quê? Um circo de pulgas. É, Circo a de... gente estava Mas é na a gente analogia, né? tava, É verdade? analogia mais ou menos. A gente estava numa comunidade e aí tinha um cara na comunidade que trabalhava com circo. E daí ele falou para mim, eu tive uma ideia. Eu vou fazer um circo de pulgas. Daí eu falei, mas como funciona? Ele falou, é assim, eu vou fazer um mini circo e dentro dele vou colocar uma câmera e eu vou filmar mini coisas. E aí eu quero fazer mini artistas. Eu falei, mas vai ser pulga mesmo? Daí ele falou, não. São mini artistas que eu vou mexer com uma pinça. E aí eu patrocinei o circo de pulgas, porque eu achei super criativo e legal. E eu queria, na verdade, eu queria ver o circo de pulgas. E é uma Acho que iniciativa, além de tudo, né? Isso que é o mais só tem legal. uma É uma... apresentação, né? Mas Sim. tudo bem. Foi interessante. Mas funcionou o circo de pulga? Foi legal? Eu vi uma vez só, nunca mais eu vi o circo de pulgas. Acho que foi só uma apresentação. Mas Ah, era que bem bom. pequenininho mesmo. Mas isso que é legal, assim, eu vejo que, ainda mais no terceiro setor, na verdade, nessas comunidades mais carentes, é tão difícil, às vezes, a pessoa ter... Uma coisa que eu vejo muito aqui na minha empresa, e eu não tinha essa percepção antes de começar a empreender, e lidar com pessoas que não tiveram instrução e tudo mais, foi aí que eu comecei a... Eu acreditava muito na meritocracia, Ju.
Eu acreditava muito. Eu era um defensor da meritocracia que era absurda. Eu falava, tem que... E quando eu comecei a empreender e comecei a lidar com algumas pessoas que chegavam a mim assim, sem referência, eu comecei a cair um pouco por terra, um pouco dessa meritocracia que eu acreditava tanto. Por quê? Porque eu vejo que as pessoas muitas vezes faltam referência de vida para elas. É uma coisa de louco, assim. Pug do Soleil. É isso aí. Leonardo, além de entender de tecnologia, o cara ainda bota nome bom nas coisas. Não, não acredito. Leonardo é o cara. Eu vou ter uma live com o Leonardo. Vai ter coisa na live. Empreendedor também, tem empresa de transporte, ferrado. Enfim. E aí eu vejo que eu comecei a fazer, eu acho que foi até por indicação sua, viu, Ju? Eu comecei a fazer reuniões individuais com a minha equipe, uma vez a cada ano, quando eles completavam o aniversário de empresa. Acho que foi, lembrando aqui, eu acho que foi você que me indicou isso. E eu converso individualmente com as pessoas. E eu ultrapassava a barreira do profissional e tentava entender daquela pessoa, pessoalmente falando, qual eram os planos, as pretensões, para ver se fazia sentido com a minha empresa e juntos a gente conseguiria construir esse caminho, ou se às vezes não fazia sentido, mas a empresa poderia ser um trampolim para que isso acontecesse. Tem pessoas que não tem nada a ver com o meu setor, estudam enfermagem, que trabalham comigo, é uma ótima profissional. Eu adoraria que ela até desistisse da enfermagem e ficasse aqui comigo, mas eu sei que é a enfermagem que ela quer. Então, enquanto ela estuda, ela consegue trabalhar aqui, ganhar o dinheiro dela, pagar a faculdade, e as coisas vão até um determinado momento. Só que tinham pessoas que eu conversava, Ju, que não tinha referência. Elas queriam... Eu falava assim, tá, mas o seu dinheiro serve para quê? E ela não tinha nada na cabeça, sabe? Ela não tinha um tênis que ela queria comprar. A cabeça dela era puramente sobrevivência. Então, por que eu valorizo tanto ideias de pessoas de comunidade e tudo mais? Porque o simples fato dessa pessoa estar, sabe, de querer fazer um negócio, construir um negócio, você tem que valorizar, porque uma iniciativa de pessoas que às vezes não tiveram referência é muito valioso comparado com quem teve uma vida bacana, com pai, com presente, mãe presente, educação e tudo mais. E por isso que eu gosto tanto dessa iniciativa de terceiro setor, como você falou, uma ideia de ciclo de pulga que você apostou. Porque era um cara lá sonhando com uma ideia. E a iniciativa é mais importante do que a ideia em si, né? A gente, nas áreas mais vulneráveis, assim, a gente percebe que as pessoas têm pouca percepção de futuro. Elas têm presente, têm medo do passado, e aí no futuro elas querem tudo, o tempo todo. E aí é muito difícil delas alcançarem tudo, para todo mundo é difícil. E isso faz com que elas tenham passados cada vez mais difíceis e cada vez lembrando mais que não conseguem alcançar o que elas querem. Então é bem complexo. O Yuval Harari fala muito da preocupação com esse público nas áreas vulneráveis. E aí o ano passado, lendo sobre isso, e eu assisti uma palestra com ele e tal, e aí lendo sobre isso, os livros dele e tudo mais, eu conversei, chamei os gestores lá na DIP e falei, a nossa responsabilidade é reduzir ao máximo que a gente conseguir esses inúteis cognitivos, né, que em algum momento eles chamam assim, que são as pessoas que daqui a pouco não vão conseguir alcançar a necessidade de mercado profissional. E aí a gente tem trabalhado para isso. Então a gente tem um trabalho que são só para mulheres acima de 45 anos, que a gente gera renda nas comunidades a partir desse trabalho só para mulheres. A gente trabalha com jovens. A gente começou a fazer algumas discussões com crianças para discutir como será o amanhã. Até a Mila que está aí participou. A gente tem conversado com vários setores da economia para tentar entender como é que a gente contribui para tudo isso, porque é bem complexo o que o futuro espera, assim, o futuro que nos aguarda, se a gente não fizer nada, ele é bem complexo. E trabalhar a nossa estrutura de raciocínio, trabalhar a forma com que a gente enxerga para tudo que a gente faz, as propostas que a gente tem da vida e que a gente muitas vezes nem vê passando, é uma coisa muito importante. A gente, às vezes, faz escolhas que não vão fazer a gente mais feliz. Então, tudo isso é importante. Eu me lembro... As pessoas nem sabem o que querem, às vezes, né? Seguem simplesmente um padrão e tudo mais, e nem sabem o que é da vida. Eu me lembro, assim, que um dia eu estava com meu marido e eu adoro ver apartamento decorado, gente. Adoro, acho super legal. E aí a gente passou na frente de um apartamento... E aí eu falei, nossa, super tecnológico, vamos ver. E daí a gente foi ver.
e a gente faz planos para muitos anos. O meu marido odeia fazer planos, mas eu adoro fazer planos e eu faço planos para tudo. Eu sei o que eu quero Até fazer para daqui a ele, 30 né? anos. Se ele deixar, foi para ele, mas ele não deixa. E aí a gente começou a pensar, né, o que que a gente quer daqui a 30 anos, 20 anos, e começou a construir isso agora. E daí a gente viu esse apartamento e falou, nossa, que apartamento animal, super tecnológico, não sei o quê. Daí a gente saiu de lá, a gente não tinha dinheiro para comprar ele. Daí a gente saiu de lá e falou assim, mas é isso que a gente quer para nossa vida? Não. Tá dentro dos nossos planos? Não. Então acabou, eu não quero. Acabou, nem que eu tivesse, eu não queria. E a gente foi embora. E pronto, resolvido. Foi muito bom, porque quando a gente sabe onde a gente quer chegar, o caminho que a gente tem é um caminho importante, né, para a gente seguir. Esse ano eu vou publicar um livro para crianças, nem sei se eu te falei isso, Você tinha comentado, uma você estava escrevendo. um livro de histórias para crianças que falam sobre esperança, coragem, mas assim, para procurar essa esperança e essa coragem dentro de você antes de colocar isso como responsabilidade dos outros. Você E conseguiu aí abordar ela esse tema complexo para criança, no e aí gibizinho. ela traz algumas características que são importantes que você tenha para que você consiga encontrar isso primeiro em você, porque a gente também responsabiliza muitas pessoas daquilo que não dá certo na nossa vida. E, na verdade, eu acho que para tudo a gente tem três terços. Um terço de responsabilidade minha, um terço do outro e um terço do meio em que a gente convive. Sim. Então, dentro de uma empresa, quando a gente está pensando como que a gente alavanca processos ou tudo mais, é importante também a gente olhar o nosso impacto nos processos que a gente está construindo. Total. Legal essa ideia de um terço, eu nunca tinha tido essa percepção assim. É É um terço de você, um terço um dos terço do outros. outro e um terço do meio. O meio você diz é o ambiente ou o É, acaso, etc. Ou o os meio dois. de convivência e o meio que vai fazer as coisas acontecerem. Então, por exemplo, eu quero correr uma maratona, então vamos supor, eu quero correr uma maratona. Aí eu me treino pra caramba, só que eu não sei quantas pessoas estão treinando e eu quero ganhar. E aí chove no dia, mas eu sou péssima para correr na chuva porque eu tenho medo de escorregar porque eu já machuquei meu joelho. Então, o que que adiantou eu ter treinado tanto se eu não olhei aquilo que eu mais precisava desenvolver, que era a minha confiança de correr na chuva. Eu devia ter saído para correr na chuva se eu me E conhecesse mais. fortalecer sua fraqueza, além de tudo, né? Então, muitas vezes a gente culpa o outro porque não consegue fazer as coisas e a gente sempre justifica pelo meio, porque o meio é sempre maior que a gente. Então, assim, justificar, putz, choveu, por isso que eu não fui bem. Porque eu também não Bem no controlo a dia foi chuva. chover. Então, ponto. Na verdade, devia ser, olha, que pena que choveu. Da próxima vez eu vou treinar para correr na chuva. Uma outra coisa que eu sempre E ninguém conversei, pensa assim, assim, cara. Ninguém pensa assim, uma total. coisa que eu conversei uma vez também com as pessoas foi quando a gente teve a crise, que o ano faz uns 3 anos por aí, as pessoas falavam assim, você não conversa com meu irmão, porque ele foi demitido, você não conversa com meu marido para pensar o que, que pode fazer, você não conversa com meu amigo, você não conversa com meu namorado Virou para coach. pensar que foi demitido e tal. E aí eu sempre converso, e daí eu falava assim, por que que você foi demitido? E a pessoa falava por causa da crise. Daí eu perguntava, mas a empresa fechou? Não, a empresa não fechou. Eu falava, então você não foi demitido por causa da crise. Você tem que pensar o que fez você ser a pessoa escolhida para sair. Porque isso é importante. Então, o Sensacional essa outro é forma. o dono da empresa, você é você e o meio é a crise. Mas a crise não demite pessoas, a crise precisa de pessoas e a gente tem que começar a olhar para oportunidades. A gente olha muito para o problema e pouco para a oportunidade. O coronavírus tem milhões de problemas, só que a gente tem tanta coisa, mas tanta coisa de coisas boas que estão acontecendo. Ontem eu estava estudando e ele adiantou 10 anos o mundo, assim, né? Então ele trouxe o futuro 10 anos para cá. O A gente coronavírus? trouxe o futuro 10 anos para cá. Eu estava estudando porque eu vou mediar um WebEx semana que vem sobre os impactos do coronavírus na mudança de mindset das pessoas. E aí é muito importante assim que a gente comece a perceber quantas oportunidades a gente tem. A gente está ensinando liderança comunitária a usar videoconferência. Então a gente ficou 15 dias
entrando, saindo, fizemos um tutorialzinho, mandamos pelo WhatsApp, eles entraram. E a gente teve senhorinha de 70, 80 anos entrando para Puta, que legal. testar, para ver. Nossa. E aí a gente vai começar a semana que vem um treinamento só para lideranças comunitárias, para a gente falar com eles sobre governança e tudo mais nesses tempos, lançar um programa de indicadores que a gente vai fazer com eles. A gente está fazendo um trabalho também para toda a região metropolitana de São Paulo, para... olha, Lara, também é outra pessoa que eu amo, ó, que entrou aí também, que me ensinou Maravilhoso. horrores. Então, é muito legal a gente começar a olhar para as coisas do ponto de vista positivo. A Lara mesmo postou no Instagram dela uma pergunta que era assim, você está olhando para o positivo ou para o negativo? Uma coisa assim, dentro agora disso aqui. Aí eu falei positivo, porque tem tanta coisa legal, sabe, para fazer, e a gente, quando está olhando para as empresas, a gente olha sempre para reclamar, sempre para o negativo, E sempre Ju, pensando como é que e eu é real. aproveito. Ninguém tá olhando pro lado positivo. Eu vejo isso bastante assim. Claro que assim, uma coisa que eu falo é que quando a gente empreende também, a gente não pode contar só com a motivação, né? Porque tem dia que você não está motivado. E aí é a Tem. disciplina que tem que entrar para fazer o negócio acontecer. Só que primeiro que eu vejo que as pessoas têm culpado. Cara, o que você falou é muito sábio, cara, que é o negócio da crise. Isso não só para emprego, mas para empreendedor também que está quebrando e está culpando a crise. A crise é um dos principais óculos de cegueira de vários empreendedores que não trabalham direito, não fazem marketing direito, tem um processo ruim, tem um produto ruim, não se preocupa com o cliente, não se preocupa com a gestão financeira, não tem caixa, não tem... É uma bagunça por completo, e que tudo bem ser bagunça. Um dia eu já fui bagunça. Quando eu comecei a empreender, eu não estava pronto. Era um sonho, era um jovem querendo fazer as coisas sem preparo. E aí eu fui me preparar. Era um jovem. Não, eu tinha 22 anos, agora eu tô com 31, Ju, aqui, ó, cabelo branco, entendeu? Mas é verdade, assim, eu muitas vezes olho para trás e vejo quanto eu poderia ter ganhado de velocidade se eu tivesse o conhecimento de hoje desde o começo. Mas é claro que não funciona assim, né? Graças a todas essas cabeçadas que eu dei, eu cheguei onde eu tô. Mas assim, então é normal você estar desorganizado, bagunçado e tudo mais. Mas, cara, era muito tranquilo para mim, em um determinado momento da crise, não vender por conta de N fatores e simplesmente culpar a crise. A crise era o meu pano de fundo. No final das contas, era tudo por conta. Era muito confortável jogar a culpa da crise. Até se eu fracassasse e falisse, a culpa não ia ser minha. Para minha família, para os meus amigos. Era a crise, era muito mais fácil jogar a culpa na crise, no meio, como você falou. Então, muita gente reclamando, que vem falar comigo, de vários problemas que está enfrentando na empresa, que são todas coisas que eles poderiam ter premeditado, independente de crise ou não. Se eles tivessem organizado, não estariam passando por onde? Por esse motivo, por isso que estão passando O Marco está falando aqui que ele também acha que a gente se deixa levar muito pelas mídias. Eu vou falar uma coisa para vocês aqui que eu, às vezes, tenho até um pouco de vergonha de falar isso, mas eu não assisto jornal. Eu não suporto não é assistir. vergonha. Não acho vergonha. E aí eu tenho informações de mercado pelo que eu estudo e pelo que eu leio em lugares que fazem estudos do mercado e não em lugares que trazem a notícia pura, que não me interessa muito, sabe? E, sinceramente, então, assim, dá até um desespero, cara. Quando você assiste jornal, você fica desesperado. Não, eu não assisto jornal, eu não assisto Fantástico. Esse final de semana eu falei pro meu marido, eu nem tenho TV aqui na minha casa, só tem internet. Mas esse final de semana eu falei pro meu marido, vamos tentar assistir o Fantástico aí pelo Globoplay, de algum jeito. Porque eu acho que vai ser legal dar uma olhada no Fantástico. Mas no fim não vimos. Vimos um filme e tal, não vimos. É depressivo assistir. Eu vejo outras coisas, eu não vejo jornal, não leio jornal, não vejo notícia, não. Porque a notícia vai me dizer as barreiras que eu vou enfrentar. E, na verdade, às vezes eu talvez nem enfrente essas barreiras. Talvez elas passem e eu nem perceba. E só te gera ansiedade. Eu sempre tento lidar com a situação e ver os projetos e tentar, óbvio, porque a gente tem experiência de vida, não muita, né? Mas eu já tô no meio da minha vida, assim, espero. E aí a gente começa a olhar sob outros pontos de vista. Então eu fico aqui o tempo inteiro falando com a minha equipe, a gente tem que fazer isso, vamos tentar pensar de outro jeito, vamos mudar isso aqui, é possível fazer só pela internet.
E a gente tem feito, eu tenho feito palestra por semana para umas 1.200 pessoas, mais ou menos. Dando Tudo online. aula, treinamento, tudo online. A gente agora comprou uma sala de 1.000 pessoas e a gente tem feito isso todas as semanas para 1.200, às vezes 1.500. Tem um grupo que a gente está fazendo toda semana, 450, 400 pessoas. Legal. Passamos tudo para online. A gente fez um hackathon faz uns 20 dias, mais ou menos, completamente online. As pessoas viraram noite trabalhando. Nesse hackathon, eu encontrei uma ótima designer, contratei a designer para trabalhar Que comigo. legal. Conheci pessoas muito legais, assim, chamei pessoas muito legais para participarem. E a gente fez um hackathon para reformar uma instituição em um projeto que a gente está trabalhando, que ia ficar parado, e a senhorinha lá de quase 80 anos participou do hackathon com a gente, falando dos sonhos dela, a filha ajudou, a gente foi lá levar máscara para ela poder participar, dar uma volta e tal. Então, a gente tem muitas coisas interessantes para fazer e a gente não está olhando para isso. E tem tendências de mudança com o coronavírus das empresas que eu acho que são bem interessantes. A gente precisava, sabe, um pouco de modernidade, um pouco de quebrar todos esses muros que a gente constrói. A gente passa a nossa vida construindo muros e não pontes. E aí a gente passa o dia quebrando muro, é muito cansativo. Sim. Então, no final do dia, as pessoas falam: nossa, por que você trabalha tanto? Não dorme? Eu durmo 4 horas, 5 horas por noite, às vezes, assim. Eu odeio dormir, odeio, odeio, odeio. Eu brigo com sono. Meu marido fala assim: vamos dormir. Eu falo: não, agora eu vou ver um filme. Aí depois ele começa a me dar sono. Eu falo: não, agora eu vou ver o Instagram. Aí não, eu vou trocar minhas fotos. Eu adoro foto. Eu vou trocar minhas fotos no Facebook. Eu brigo. Eu vou ler um livro, eu brigo, brigo. Porque eu sempre tento fazer o meu tempo ficar muito, Produtivo. assim, ocupado e produtivo, E aí, várias vezes, assim, eu tô nessa briga aí do momento e eu tenho umas ideias de coisas que não são coisas que a gente está assistindo e o tempo todo, sabe? Então, ideias prontas. Eu acho que a TV traz muitas ideias prontas e a gente tem que tirar nossas próprias conclusões das coisas. A gente tem condição para isso. E cada um tem o Sim. seu mercado e tal. E a gente tem que se responsabilizar também pelas conclusões que a gente tira. A gente pega um negócio. Eu me lembro quando eu comecei a Deep, eu fui participar de uma concorrência num projeto e a menina falou assim para mim: desculpa, mas eu tenho essa empresa X gigante e a Deep pequena. Então eu vou contratar essa empresa X gigante, porque se der errado, a culpa é dela. E agora, se eu contratar a Deep e der errado, que é pequena, a culpa é minha. A Então eu culpa é não dela. quero a culpa. Eu vou contratar essa empresa grande, porque daí, ó, desculpa, fica para ela. Ela não queria compartilhar. Ela queria estar envolvida, comprometida e não envolvida. A Isa aí me dando bronca porque não durmo. Odeio dormir, gente. A Solange, um dia eu mandei uma mensagem pra Solange, tava em São Francisco, aí eu mandei: faz isso, vai em tal lugar, nananã. Daí ela respondeu, falou assim: aliás, o que você tá fazendo acordar desse horário? Ô, Ju, só te interrompendo rapidinho, a gente começou a live, eu acho que vai dar daqui uns 2, 3 minutinhos, 1 hora. Como que você que começou, você vai ver que a live vai cortar sozinha. O Instagram bloqueia a Tá. live com 1 hora. Gente, acho que deu para comprovar o que eu falei nos meus stories da profundidade dessa mulher. Né? Eu falo que não é fácil, não. A gente vai almoçar junto, a gente fica o quê? 2, 3 horas almoçando. A gente entra no carro depois, eu e minha esposa, fala: meu Deus do céu, cara, dá vontade de pegar a Ju, roubar ela, colocar na sala, só fala que eu vou ficar aqui assistindo. E ficar assistindo 3, 4, 5, 6 dias ela falando e só. Tipo, ô Ju, cara, você é uma fonte de inspiração, sem brincadeira, você é minha amiga pessoal, eu amo você, amo o Felipão, gosto muito do casal, sei que é recíproco também, é muito gostoso ter esse carinho que a gente tem um pelo outro. E sou seu fã, você sabe disso, eu e a Raíssa somos seu fã, você ajudou muito a gente, tem ajudado, e sempre que a gente vai precisar, você sabe, a gente sabe que você vai nos ajudar, e você sabe que é recíproco, o que você precisar da gente, você pode contar. Foi muito, muito prazeroso, espero que vocês tenham gostado. Eu sou fã mesmo, declarado da Ju, e tudo que ela precisar eu tô disposto.